Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a magia com as velas. Até mais. Hoje nós vamos falar sobre a magia com as velas. Grande parte dos sites, dos livros, dos locais em que se estuda a bruxaria, quando se fala em magia com velas, as pessoas elas têm uma perspectiva de que é só a escolha das cores, né? Bom, vamos então falar sobre as origens da bruxaria. A bruxaria, ela não é uma religião que você precise estar tão preso às regras, tá? O desenvolvimento da bruxaria ocorreu em função de que as pessoas precisavam ter algum recurso para auxiliá-las a atingir algumas questões, resolver alguns problemas, quando pelos meios normais aquilo não era possível. Então você tem que pensar o seguinte: a bruxaria, ela não é uma coisa que você precise ter todos os instrumentos, que precise ter todas as cores de vela, que você precise ter as ervas, todos os cristais. Sim, a gente com o tempo vai adquirindo, vai comprando, vai fazendo, nós mesmos fazendo, né, alguns instrumentos, alguns itens, a gente vai ganhando, enfim. Mas a ideia é justamente a ideia que eu acho que é fundamental, que é o poder estar sempre nas nossas mãos e nós sempre temos os recursos para desencadear a magia. Partindo desse princípio, então a gente tem que pensar assim: primeiro, nos tempos antigos não existiam velas, e menos ainda velas com cor. A ideia era um ponto de luz, né, o elemento fogo, a presença do elemento fogo, e um ponto de luz. O caldeirão era uma panela, a colher de pau era uma colher de pau, a vassoura servia para varrer a casa também, e as pessoas foram dando significados. Além, quer dizer, se uma coisa servia para limpar, poderia também limpar as más energias. Se uma coisa servia para cozinhar, poderia também cozinhar, transmutar, transformar numa outra coisa, um alimento que também poderia ter uma intenção. E aí sim, a gente pode pensar, tá, tem ervas que elas estão associadas a alimento, então essas ervas elas podem ser usadas para finalidades de fartura, de abundância, de prosperidade. Tem ervas que são relacionadas com venenos ou com são ervas amargas, são ervas que não são necessariamente para alimento, então elas têm uma função boa para banimento, enfim. A partir desse princípio as coisas foram sendo catalogadas e uma das formas de se usar essa forma de categorizar as coisas foi a astrologia, que era uma linguagem universal. A astrologia, as pessoas, quem não é astrólogo, às vezes fala assim: a gente está puxando sardinha só porque você é astróloga também, né? Eu falo assim: não, gente. A astrologia foi uma tentativa do ser humano de encontrar o princípio primordial presente em tudo. E esse princípio primordial presente em tudo, essa vontade de encontrar esse princípio primordial presente em tudo, foi a mesma motivação que fez com que o homem cogitasse a ideia do átomo, né, a ideia uma partícula menor da matéria, o princípio, né, quer dizer, a ideia antes de conhecer que aquilo realmente existia. Mas e fez também buscar na astrologia, que era uma forma de você estudar como se existisse alguma coisa que não era, que era presente em tudo, mas que não era só no físico, que era também no mundo das ideias, no mundo dos sentimentos, das emoções, dos conceitos. Então tudo é uma coisa que pode traduzir e categorizar tudo. Uma linguagem.
uma linguagem. Você pode estar. Hoje em dia as pessoas falam assim, astrologia não presta. Mas vamos fazer enneagrama. Vamos fazer características psicológicas. Vamos fazer. Não, são nomes, né? E esses nomes, eles foram associados aos planetas. Então, quando a gente fala, é interessante você usar uma vela de tal cor, uma erva de tal característica, é porque assim, ela está associada a algum planeta, alguma ideia, algum conceito que a gente atribui àquele planeta. Né? Então, quando você fala assim, então você vai usar a vela de cor verde para cura, você vai usar uma vela dourada para sucesso profissional, enfim, uma violeta para transmutar as coisas, enfim, você vai buscando os sentidos e tem uma correlação com os chakras, porque é uma linguagem universal, então você encontra correlação em diversas coisas, e tem relação com chakras, tem relação com as funções dos chakras, né, as áreas em que você vai estar, no corpo físico também ressoam esses mesmos princípios, porque é universal. E sim, eu acho bastante interessante você pensar que, já que você está acendendo uma vela, se você tiver uma vela que possa também traduzir a mesma intenção, legal, bacana. Mas não é só isso. Quando a gente fala em magia das velas, aliás, quando a gente fala em qualquer tipo de magia, eu pelo menos sou adepta ao simples, né? Eu já fui bem cerimonialista, eu já fui atrás de fazer as coisas assim, sabe? Seguir rituais complexos de livros, de grupos, e assim, eu já vi que assim, às vezes algo muito singelo tem a mesma eficiência. E na magia com as velas, a gente pode congregar tudo numa coisa só. Né? O que eu acho interessante é isso. Você não precisa só acender a vela, depois arranjar uma erva, arranjar um cristal, chamar a divindade tal, fazer tal coisa. Você pode, de repente, já na construção, a construção do seu ritual pode ser você acendendo as velas, né? E sim, existem estudos sobre como que a vela derrete, como que a chama, como a chama fica, se ela solta faísquinha, se ela cresce, se ela fica parada, né? Se ela fica só sem se mover, se ela está se movendo demais, se ela apaga, como derrete a cera, as sobras que você vê no fim da vela, se ela queimou todinha, se ela derreteu toda, se ela ficou com muitas sobras, aquelas formas que as sobras fizeram, qual é dá um sentido, se ficou algum desenho, alguma coisa. Sim, eu já tive sessões de cura em que a sobra da vela ficou no formato do órgão que a gente estava pedindo para que fosse curado. Né? Então, sim, tudo isso é para ser considerado. Existem as pessoas que fazem a leitura, né, da chama, das velas, elas conversam com a chama, porque a gente não pode esquecer que na chama existe um elemental, e esse ser é aquela coisa o princípio divino é mental e está presente em tudo, e a gente pode conversar com esse princípio porque a gente é mente e tudo é mente. Mas a gente também pode colocar na vela, né? A gente pode ungir a vela, né? A gente fala que é vestir, né? E ungindo de cima para baixo a gente está pedindo, de baixo para cima a gente está expulsando, está banindo. A gente também pode esculpir a vela, né? E aí a gente coloca os símbolos, a gente coloca, pode ungir já com a erva que seria destinada a agregar mais o conceito da intenção que a gente está colocando.
A gente pode pôr o nosso nome, nome para quem a gente está desejando, a data de nascimento, a gente pode colocar símbolos, né, sigilos que a gente coloca para representar a intenção, e de repente a vela se torna o ritual em si, quer dizer, você já faz uma oração, você já faz tudo, e a vela é sem grandes parafernálias, né, sem precisar montar todo um altar, fazer uma coisa, não, ali na vela já está toda a intenção. Eu vou fazer um curso de curta duração agora sobre esse uso das velas, né? As pessoas que estejam interessadas, a gente já deixa o comentário agora nos comentários, e a gente já está agendando, formando uma turma, todas as nossas atividades, o curso, o treinamento, os atendimentos, todos estão sendo realizados por videoconferência, e eu tô com a impressão de que isso vai ficar. Porque assim, tem funcionado muito bem, as pessoas estão interagindo muito bem, a gente tem feito inclusive rituais através de videoconferência, e com um resultado surpreendente, porque na verdade não é a presença física que traz a energia ela não tem barreiras, né? E a gente tem sentido assim que não tem feito muita diferença não, e inclusive por ser videoconferência a gente está podendo incluir pessoas que são de outros estados, outras cidades, que seria impossível a reunião presencial, né? Então isso também está sendo bastante interessante. De qualquer jeito, eu peço que vocês deem sugestões, coloquem nos comentários, se quiserem fazer o curso, vocês vão estar pondo aí a intenção. Seria 1 hora de aula, uma vez por semana, e o valor vai ser R$200, e a duração é 1 mês. Qualquer coisa, então, vocês colocam os dados aí pra gente estar entrando em contato, tá bom? Até mais!